acompanha em reverência, né, ao respeito, eu acompanho. De Marcos capítulo 5, versículo 30, por gentileza. Subtítulo: A filha de Jairo, a mulher que tinha um fruto de sangue. Evangelho de Marcos capítulo 5, versículo 30, por gentileza. Queria ver um amigo ali também, um casal abençoado, né? Como no culto fomos. Meu pai e a missionária Animara, a mãe Animara, foram lá e eu fui no finalzinho, né? Mas, né? Fomos no culto, conhecemos o casal, Deus continua abençoando a família. Parabéns também pelo presente. Vamos voltar já, né? Marcos 5,30 diz assim: estarei lendo e peço que em seguida no 3, a igreja vai estar repetindo novamente, por gentileza. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Vamos estar repetindo no 3, por gentileza. Marcos 5,30. 1, 2, 3. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? Oh, glória! Por isso, a qual você está sempre glorificando e bendizendo ao Senhor. Glória, glória a Deus. Não repare se caso correr um pouco com as palavras pronunciadas, né? Tentar, né, ministrar o mais rápido possível, não abusar do horário. Só pelo título da campanha, né, o tema dessa campanha, nossa expressão, explosão de milagres, venha ser o significado, venha ser a tradução do que Jesus Cristo falou que saiu de si após aquela mulher que tinha fruto de sangue tocar nas suas orlas. O que vem a ser a orla das vestimentas de Jesus Cristo, o irmão creio que já sabe, vem a ser a borda da parte de baixo da sua túnica, ou seja, da vestimenta antigamente, como os irmãos já sabem, era no formato de um vertido. Isto era a orla, que é a qual aquela mulher, que havia 12 anos com fruto de sangue, tocou em Jesus Cristo, na orla, na beira, na bainha da vestimenta de Jesus Cristo. Mas, voltando um pouco, só a palavra virtude, né? Já vem, na verdade, o tema, esse programa de milagre já vem a ser a tradução da própria palavra virtude, que é a qual saiu de Jesus Cristo. Costumo entrar sem introdução, mas, né, hoje sem introdução já diretamente na ministração. Voltando um pouco atrás, no começo dessa passagem, venha nos relatar que a qual, na ocasião, vem um homem por nome Jairo. Os irmãos conhecem essa passagem, que a qual vem nos relatar as Sagradas Escrituras, dos primeiros versículos desse mesmo Mateus, Evangelho de Marcos, perdão. Nesse mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 5, foi lido no versículo 30, tematizado no tema dessa campanha. Mas se formos analisar no começo do versículo 5 de Marcos, Evangelho de Marcos, veio nos relatar a passagem aqui, a qual veio um homem já dito e citado por nome Jairo, e a palavra vai dizer que ele era o principal, dentre os principais das sinagogas, dentre os principais das sinagogas, e a palavra vai dizer que ele veio, e mesmo com a posição que ele estava, sendo dentre os principais da sinagoga, um homem de sob autoridade, venerado, de grande respeito, ali ele se prostra. A primeira atitude antes de decorrer o seu problema a Jesus Cristo, que é a qual a sua filha estava moribunda. Moribundo significa quase morta, à beira da morte. Depois diz, né, que quando Jesus chegou, ela já estava morta, mas até então ela estava à beira da morte, moribunda. E ali a primeira atitude, que mesmo ele tendo a posição que ele tinha, principal da sinagoga, dentro das sinagogas, um homem que agora é líder, respeitado, venerado, ele se prostra diante de Jesus Cristo. Nesta parte já começamos a ministração com o entendimento que a qual, independentemente do cargo, na posição que já estava, ele reconheceu, em outras palavras, que independentemente de quem ele era, do seu nome, do seu reconhecimento, mas havia alguém que era superior a ele. Atos capítulo 9, um homem venerado também, muito respeitado, por nome Saulo. Os irmãos bem conhecem a palavra, Atos capítulo 9, que é a qual quando aparece um clarão nos céus e ele cai por terra, a Bíblia não fala se ele
és? Mas mesmo ele perguntando quem és, já respeitou ao próprio Jesus Cristo, porque ele não somente disse quem és, mas na procedência. Oh, glória! Mas na procedência. Louvado seja Aleluia. Deus! Oh, glória! Na procedência ele pergunta: quem és, Senhor? Já chama aquela pessoa de Jesus Cristo, aquele carão, de Senhor. Peço perdão, vou alongar na garganta. Ou seja, já venera, independentemente da posição que ele tinha, matador de cristão, estava perseguindo ao crente, aos cristãos. E aí ele pergunta: quem és, Senhor? Já fala Senhor, ou seja, respeita e reconhece que independentemente que o povo, os cristãos, temiam a ele, reconheciam que era um homem de alta autoridade, de um nível alto, mas reconheceu que mesmo estando cego, mas aquele clarão que apareceu foi de alguém que era de maior autoridade do que ele, era superior a ele. O centurião de Cafarnaum, que agora nos relata o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 5 adiante, do 1 ao 4, diz acerca do leproso, mas não é essa parte que vamos situar, do leproso que se prostra diante do Senhor e diz: se quiseres pode me tornar limpo, mas de acordo com a mensagem, versículo 5 em diante, centurião de Cafarnaum, quando ele chega até Jesus Cristo, ele diz: Senhor, o meu criado está já enfermo em casa. Eu dou ordem para ele, ele obedece. Eu falo: meu criado vai, ele vai. Eu dou ordem para ele vir, ele vem. E tem também esses soldados que estão sobre a minha autoridade. Se eu disser as mesmas palavras, vai, eles têm que ir. Se eu mandar eles voltar, ai deles se eles não voltar. Um homem venerado, um homem que agora é centurião de Cafarnaum, ou seja, um homem sob autoridade. Centurião de Cafarnaum significa alguém que está sob a autoridade de 100. Historiadores dizem que a quantidade é 100 soldados sobre a autoridade dele. Mas mesmo assim ele reconheceu que na sua posição, no seu reconhecimento, na sua autoridade que ele tinha, mas ele não seria o suficiente para resolver o problema que ele tinha em casa, mas somente aquele que era superior a ele. Oh, glória! Nos fazendo entender o Espírito Santo do Senhor, que tanto Jairo, sendo dentre os principais da sinagoga, tanto Saulo, que depois foi Paulo, mas era um dos líderes dos matadores de cristãos, e dentre eles centurião, seja centurião de Cafarnaum, ou outro centurião, que agora relatou a palavra em Atos também, capítulo 10, que agora o centurião Cornélio estava na sua posição, mas reconheceram, seja centurião, seja rei, seja imperador, mas tiveram que
na memória, do 19, versículo 13, que agora viu um varão todo de branco, seus olhos como chama de fogo, e o seu nome é a palavra de Deus. E mais abaixo, no mesmo Apocalipse 19, ele pode dizer, na referência da pessoa de Jesus Cristo, na visão do apóstolo João, ele avistou um varão todo de branco, com as suas vestes brancas salpicadas de sangue, e na sua coxa, e na sua coxa, e nas suas vestes, está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é maior. Jesus Cristo é o El Shaddai, na tradução do hebraico para o português. Ele é o Todo-Poderoso. Glória. E ele tenta desanimar o mestre, desanimar a Jairo. E a bateria que passou a filha, mas não. Pode desistir, vai para casa, ela deve estar até morta. Não importunas mais o mestre, não. E ali Jesus Cristo deu uma palavra, não recordo exatamente as palavras, mas ele deu uma palavra de conforto. Não, só crê somente, Jairo. Jesus Cristo acompanha Jairo até a sua casa. E como os irmãos conhecem a passagem, no caminho, também outro mistério. Glória a O Deus. Senhor sempre permanece sendo fiel. No caminho, veio a mulher que tinha fluxo de sangue há 12 anos. Ela estava padecendo 12 anos com aquele fluxo de sangue. Os irmãos conhecem a passagem. E ali ela gastou todos os seus bens, todos os seus gastos, todo o seu dinheiro com os médicos, com as medicinas, mas nada solucionou os problemas dela. Aí ela soube que na frente da sua casa iria passar, repetindo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o médico dos médicos. Ela não perdeu a oportunidade. Dizem que quando se tem o fluxo de sangue na mão, na situação dela, a posição exata de se ficar, de se andar, é encurvada. A Bíblia fala que ela tocou na orla de Jesus Cristo, a parte de baixo, nas bordas, na bainha. Então faz sentido pelo que dizem pela palavra do Senhor. Ela imagina ela encurvada, seja para trás, seja para o lado, para o outro, mas encurvada. Indo até o mestre. E dizem, a palavra para te dizer, em Levítico, pela lei de Moisés, ela não poderia, os irmãos sabem disso, ela não poderia se enturmar no meio do povo. Porque pela sua enfermidade, ela estava considerada uma mulher impura. Mas mesmo assim, ela não olhou pela lei de Moisés. E o que atrapalhou ela, tentou atrapalhar ela, que ela não olhou, foi a multidão. Aí imagine ela, talvez um emprestando ela para lá e para cá, e ela ainda caminhando até chegar no mestre. Oh, glória. Aqui já vem o mistério, não estava preparado, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Como diz o nosso pastor lá, desceu o fresquinho do céu, para a glória e honra do santo nome do Senhor. Aleluia. Ela soube que Jesus Cristo iria passar na frente da sua casa. E Jesus Cristo estava indo para a casa de Jairo. Com certeza Jesus, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, já estava dentro do propósito de Deus. Aquele acontecimento de ele em Jairo, mas vinha no caminho a mulher do fluxo de sangue. E através do caminho, aquela mulher recebeu a vitória. Glória a Deus. Foi no caminho que ela foi curada. Aonde que ela foi curada? Caminho. Aonde ela foi curada? No caminho. Muito obrigado. Aí vem Êxodo. Quando o povo estava marchando, depois que Faraó libertou o povo de Israel, pulando algumas partes, sem muito detalhe para adiantar o máximo possível, eles param na frente do Mar Vermelho, como conhece a passagem, e ali do lado do povo do deserto, atrás vem os egípcios para matar ao povo de Deus. E ele diz aí, Moisés, melhor você ter deixado nós lá, como conhece a passagem. Nós iríamos morrer, pelo menos nós ia ser enterrados aqui, nós vamos ficar no deserto. E ali, Moisés olha para os céus e diz, e agora, Deus? Estão aqui reclamando. E Deus respondeu, o que tem nas suas mãos, Moisés? Eu tenho um cajado, então toca nas águas. Oh, glória. Ali o Senhor abre o Mar Vermelho e a palavra foi marche. Tanto no caminho quanto no marche,
Se quer vitória, já vi no mistério que agora o Senhor aparecerá no nosso coração. Se você quer vitória, irmão, marche. Se você quer ser curado, vai ser no caminho. Quer que o Senhor abençoe, não é ficando parado, não é ficando no comodismo, não, mas é no caminho que está a vitória, é no caminho que está a solução, é no caminho que o Senhor irá corresponder às nossas orações, é no caminho, não é no comodismo, não. Aleluia. Deus vive. E a dificuldade, pra lá e pra cá. Aí chega no mestre, aí vai, aí o mestre andando, né? Aí parou. Alguém me tocou. Aí o que é pra frente já, né? Discípulo Pedro já é ousado. Mas mestre, como que o senhor está falando que alguém te tocou? Está perguntando quem te tocou? Sendo que a multidão te aperta. Todo mundo está te apertando. Aí a resposta de Jesus: não, mas alguém me tocou de uma forma diferente. Porque dentro do tema, porque de mim saiu explosão de milagres. Aleluia! Nas suas palavras, porque de mim saiu virtude. A multidão estava apertando o mestre. Os irmãos vão entender o mistério. A multidão estava fazendo o que com o mestre? Apertando. Aí vem uma mulher diferente, com um propósito no seu coração. Antes dela chegar ali, ela já propôs no seu coração: se eu tão somente tocar pelo menos na orla do mestre, então eu ficarei sã. Em outras palavras, ficarei curada. Ou seja, nesta parte, nos faz entender o Espírito Santo que é bom. Antes dela chegar no mestre, ela propôs no seu coração esse tal propósito. Não é diferente no dia de hoje. Vivemos no meio de uma nova geração que agora a pessoa vem para a igreja, mas não vem para o culto. Vem, mas não sabe para que vem, para quê que você veio na igreja hoje. Ah, não sei, tem que vir com um propósito. Vamos no monte, vamos, mas vai no monte fazer o quê? Não sei. Vai buscar o quê? Não sei. Vai orar, sei o quê? Não sei. Não, irmãos, tem que ir para o monte com um propósito. Vou orar pela madrugada para quê? Não sei, só vou orar. Não, irmão, ore com propósito. Busque nos montes com propósito. Venha para o culto com propósito. Vamos para adorar o Senhor, já é um propósito. Vou buscar e representar minha família, já é um propósito. Aleluia. A multidão aperta a Jesus. Aí a mulher toca e recebe a cura. Glória a Deus. Como jequiturando pelos sentidos. Talvez se tivesse alguém enfermo ali, pelo aperto de Jesus não foi curado. Talvez se tivesse alguém paralítico ali, pulando ou sendo carregado por Jesus, mas se tivesse encostado em Jesus não era curado. Por quê? Porque não tinha um propósito. Porque estava apertando, não estava tocando como a mulher que tinha virtude. Glória! Aleluia. Aqui os irmãos vão entender o mistério. Aleluia. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual muitos estão apertando a Jesus, mas poucos estão tocando em Jesus. O que vem a ser apertar, o que vem a ser tocar. Apertando representa aqueles que vêm para a igreja, mas não vêm para o culto. Apertando representa aqueles que passam nesta porta para dentro. O corpo está aqui, mas a mente está lá fora. Apertando representa aqueles que edificam a sua casa sobre a areia e não sobre a rocha. Apertando representa aqueles que não querem compromisso com o Senhor.
apertando em Jesus. Mas os que tocam em Jesus é diferente. Aqueles que passam dessa porta para dentro, como o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 21, 22, 23. E Deus é Espírito, procura os tais verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Esses não são os que apertam em Jesus, mas os que são, que tocam em Jesus Cristo. Os que representam, aqueles que tocam em Jesus, são aqueles que saem da sua casa e vem adorar o Senhor já com o propósito do seu coração. Esses são os que tocam em Jesus. E quando alguém toca em Jesus e não aperta, mas sim toca, aí há explosão de milagre, aí sai virtude, aí quando tocam em Jesus, aí sim o morto é ressuscitado. Quando tocam em Jesus, aí o cego passa a ver. Quando tocam em Jesus, o surdo começa a ouvir, o mundo começa a falar. Se tiver paralítico, começa a o Espírito Santo de Deus começa a andar. Aleluias! Não aperte, mas toque em Jesus. Tenha um propósito em seu coração. Oh, glórias! Ela se levanta, Jesus procurando quem me tocou. Aleluia! Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu explosão de milagres, saiu virtude. Glórias! E ela se levanta e ela explica toda a situação para ele. Jesus estava assim, assado e tal. Gastei meus dinheiro, tudo que eu tinha com os médicos, nada solucionou. Explicou a situação dela para antes e de agora, no momento, sendo curado. Como propósito já havia em seu coração antes. Jesus prossegue e vai em paz, a tua fé te curou. Prossegue diante, na continuidade do propósito que ele estava de ir na casa de Jairo, embora o propósito estava encarnado também da mulher do fruto de sangue no caminho. Mas prossegue naquilo que ele foi convidado. O Jairo foi chamado, convocado. Aleluias! E ali, as mulheres que quando estavam no funeral, alguém estava sendo velado. Antigamente tinha as mulheres que eram contratadas. Para quê? Para fingir que estavam chorando. Fingir que estavam em luto. Fingir que estavam entristecidas, chorando. Na palavra exata. Por aquele morto, por aquela morta. Mas não era um choro verdadeiro, era um fingimento. Elas eram contratadas para isso. Fingir que estavam chorando pelo morto. E ele diz que isso entra. E ele diz, não se preocupe. Ela não está morta, mas ela apenas dorme. E ali aquelas mulheres que estavam fingindo que estavam chorando, sendo contratadas para isto, do choro veio o riso, começa a rir, gargalhar, do que Jesus me falou. Ih, quem estava fingindo que está chorando começa a rir. Ele está doido, está dormindo, ela está morta, está dormindo. Aí o que Jesus Cristo faz? Entra comigo apenas Pedro, Tiago e João. Oh, aleluia! E os pais da menina. Oh, Tira todo este alvoroço, que depois eu vou entrar. A Bíblia fala, mas a palavra diz que lá dentro estava um alvoroço, muita gente, no velório daquela menina, daquela jovem. Eu quero entrar, mas tira todo o alvoroço. Eu quero ressuscitar, mas antes, creio que os morreram de Deus glórias! tira todo o alvoroço. Alvoroço significa bagunça. Eu quero operar, eu quero agir, mas tira toda a bagunça. Oh, glória! É o Senhor dizendo: eu quero operar na vida de vocês, mas antes tira aquela vaidade do seu armário. Eu quero operar, eu quero curar o teu filho, eu quero abrir porta onde não tem porta, mas antes tira tudo que desagrada ao som do sol do meu Espírito Santo. Eu quero agir, eu quero operar, eu quero fazer o sobrenatural, eu quero fazer o impossível, mas antes tira aquele palavrão, tira aquela novela.
tira toda a bagunça, tira tudo que desagrada aos meus santos olhos. Aleluias. Aí depois que tirar, eu vou, ressuscito, curo, opero. Aleluia. Aí ele diz, só quero, tem uma multidão, só quero Pedro, Tiago e João. Além do mais, os pais da menina. Aí o que acontece? Sai aquele alvoroço, sai aquela multidão. As mulheres estavam fingindo choro. Todo mundo sai, só fica os três, os quatro, Jesus, Pedro, Tiago e João, colocando os pais da menina. Nesta parte nos vai entender o Espírito Santo. Servir ao Senhor, pregar a palavra, louvar, não é prateia, não é ter prateia, não é querer ter prateia. Aleluia. Mas é ter cruz. Oh, glória. Ele poderia muito bem, irmão, já terminamos. Ele poderia muito bem já ressuscitar a menina, botar a mão ou estender as mãos com a multidão ali, com aquele alvoroço, com aquela bagunça, com aquele monte de gente e com aquelas mulheres que estavam fingindo, mas não, ele mandou sair a maioria. Nos fazendo entender o Espírito Santo, muitas das vezes, muita gente pode atrapalhar os mistérios de Deus, o agir de Deus. Aleluias. E em outro sentido também, poderia ter aquele monte de gente, Pedro, Tiago e João, as mulheres fingindo e a multidão. Jesus Cristo tinha o poder, como ainda terá para todo sempre, de ressuscitar a menina. Mas da mesma forma que ele opera com multidão, ele opera com pouca gente também. Glórias, aleluia. Ele mesmo disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Jesus Cristo não é movido pela multidão. Nós também não podemos ser movidos pela quantidade de gente. Não é quantidade, não é plateia, que é qual demonstra o mover de Deus, mas é a presença dele que é qual faz a diferença. É a presença dele que gera virtude, é a presença dele que gera a explosão de milagre. Oh, glória. Jesus Cristo não precisa de plateia para operar. Jesus Cristo não precisa de multidão para poder agir. Mas tem multidão, tem 2, tem 3, tem 4, ele opera do mesmo jeito. Tem 2, tem 3, ele cura do mesmo jeito. Tem 2, tem 3, ele opera, ele age do mesmo jeito. Ele continua sendo o mesmo poderoso. Glórias. Aleluia. E aí diz para a menina, Talita cumi, que na tradução é, jovem, a ti te digo, levanta-te. E ali aquela jovem se levantou. Ou seja, ainda temos explosões de milagres. Apenas o primeiro erro, ainda o Senhor irá operar poderosamente através dos irmãos que terão mais oportunidade nos próximos cultos e nos próximos porta-vozes do Senhor. Basta nós exercitarmos a nossa fé no Senhor, como foi pregado, fazemos aquilo que o Senhor tem nos tocado, abrir mão das coisas que não agradam aos santos olhos do Senhor. Não é somente querer a explosão de milagres, mas tem os requisitos também, tem o nosso a fazer também, tem a nossa parte, que é qual é necessária de ser feita para depois, através de nós, o Senhor operar. Oh, glórias. O Senhor disse para Josué, Josué, está com esse povo. Diga ao povo, santifica-se hoje, Aleluia. porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Oh, glória. Aleluia. Josué capítulo 3, versículo 5, se não para a memória. Santifica o povo hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Ou seja, é necessário santificar, é necessário tomar uma posição, é necessário obedecer a palavra do Senhor, para que depois ele venha fazer a explosão de milagres, para que depois ele venha fazer maravilhas e prodígios no meio de nós. Assim, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.